Então vamos lá, gente, vamos dar a nossa continuidade, vamos começar orando. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão simples, Senhor, que nós gastamos na tua presença, aprendendo, meu Rei. Obrigado por nos inspirar também de maneira simples com o teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela tua verdade que nos enche. Pai, não queremos ser orgulhosos ao ponto de dizermos que já conhecemos tudo, Senhor. Acrescenta mais uma vez nessa noite. Acrescenta mais uma vez aos nossos corações nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Estamos aqui como teus discípulos, estamos aqui, Senhor, como teus servos, para poder reproduzir aquilo que está no teu coração. É o que nós te pedimos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém. A gente não está falando sobre o ministério de música. Hoje eu quero falar, e eu quero ser breve nesses pontos, eu quero falar sobre 6 coisas para lembrar sobre a sua habilidade. Esse é o tema, 6 coisas para lembrar sobre a sua habilidade. No último encontro a gente falou sobre coração e dons, a gente falou da relevância do nosso coração em face aos nossos dons, né? A gente falou que Deus, ele se importa sim com os nossos dons, mas ele está muito mais preocupado na fonte, e a fonte é o nosso coração. Nós vimos lá Provérbios capítulo 4, sobre tudo que deve guardar, guarda a sua habilidade, não é isso que fala, guarda o seu coração, porque é dele que procedem todas as fontes da vida. Ou seja, se a gente vai abençoar as pessoas, a gente tem que abençoar as pessoas de coração. Se a gente vai ofertar, a gente oferta de coração. Se a gente vai cantar, que a gente cante de coração. Uma das marcas, né, de um adorador é uma pessoa apaixonada pela verdade. A gente vê isso nos nossos valores, né? Nós somos apaixonados pela verdade. Eu estava falando isso lá em Niterói, dando aula sobre a Igreja Vencedora, e foi maravilhoso. Isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ele falou o seguinte: adorador é como se fosse uma incubadora. Em nós deve crescer a semente da verdade. Mas o noivo, ele não vai depositar a sua semente em qualquer pessoa, ele deposita na noiva. E a noiva representa a igreja apaixonada. Então ele vai depositando no adorador. Então a gente não está falando só de qualquer tipo de músico, a gente está falando de músicos profetas, a gente está falando de adoradores, a gente está falando de pessoas que são incubadoras da verdade, como Maria. Sabe, o anjo procura Maria e fala: Maria, você está pronta para dar a luz para o Salvador? Ela fica com medo, mas ela diz: seja feita conforme a vontade de Deus. Isso é o que está no nosso coração. A gente tem que guardar o nosso coração para que essa paixão, essa verdade, essa alegria flua através de nós. Mas hoje eu quero focar um pouquinho nesse âmbito da habilidade, para a gente trazer um equilíbrio. E eu digo para você que nós podemos pensar que somente a adoração do coração basta. Somente a adoração do coração basta. Mas como estamos falando em liderar pessoas, encorajando-as a reconhecer e responder à grandeza de Deus, elas talvez precisem ouvir uma adoração mais habilidosa. E é disso que a gente vai falar nessa noite. A adoração, ela basta para Deus. Deus procura adoradores, mas Ele nos dá talento para que a gente possa influenciar outras pessoas. Né? Abra lá comigo no Salmo 33, por favor. Esse é um salmo maravilhoso, esse verso é um verso maravilhoso. Sempre que a gente fala de habilidade, a gente tem que citar o Salmo 33, verso 3. Veja que não é de qualquer maneira, gente. Outro dia, o pastor Hélio foi num lugar que ele estava até falando: caramba, dava para ver que o músico, eu acho que era guitarrista, sei lá, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele estava olhando para o tecladista para saber que nota que o tecladista estava dando, para ele poder tentar fazia atrasado. Aí você fala assim: não, mas Deus está olhando para o coração. Sim, mas eu tenho que ouvir a sua voz. Nós temos uma voz no natural para que a gente possa ouvir uns aos outros. E olha só que interessante, Salmo 33, verso 3 diz: entoai-lhe um novo cântico. Entoai-lhe a quem? Entoai a quem? Entoai a Deus. A gente toca, a gente adora, a gente ministra primeiro a Deus. Quando a gente viu lá, se eu não me engano, o propósito espiritual
do Ministério de Música, a primeira coisa que a gente entende lá é que nós estamos aqui para ministrar para Deus. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Nós servimos a Deus servindo as pessoas, mas o alvo da nossa adoração é Deus, não são as pessoas. Nós servimos as pessoas, mas nós adoramos a Deus. E ele está falando aqui, quando vocês forem entoar um novo cântico, algo que vem do Espírito, tangei com arte e com júbilo. Toque com arte e com júbilo. A palavra arte aqui, no hebraico, yatev significa fazer bem. Yatev significa não somente fazer bem, fazer certo. Yatev significa ser agradável. Yatev significa um som alegre. Algo que toca o coração das pessoas, algo agradável. Nossa, como é ruim você chegar num lugar, chega num restaurante, por exemplo. Se estiver tocando uma música ruim, aquilo ali já te dá... Outro dia eu fui na praia, fui lá com a Polly, a gente estava andando, papapá, daqui a pouco vem uns negros cantando, rapaz, uns caras cantando, barzinho, não tinha ninguém, de praia, assim, não tinha ninguém, e os camaradas cantando, eu falei, gente, quem é que paga para ir? Porque o camarada está ali, o cara está sendo pago para aquilo ali, mas muito ruim. No barzinho do outro lado, já estava mais cheinho, o cara cantando MPBDzinha, papapá, cantando, já atraiu mais gente. Por quê? Se o som é ruim, afasta. O coração da pessoa pode ser muito bom, nossa, que pessoa legal, mas o som que ela está reproduzindo pode afastar, e nós precisamos tomar cuidado com isso. O salmista vai dizer aqui, quando vocês tocarem para Deus, toquem com arte, yatev, faça bem, faça correto, toque bem, toque correto, que seja algo agradável. Olha só o que diz o Salmo 33 na NVI, diz, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Não pode ser de qualquer maneira, não dá para ser de qualquer maneira. E a gente falou da última vez, duas frasezinhas que a gente falou da última vez que a gente se encontrou, suas ações vão falar mais alto do que o volume do seu instrumento. Isso é uma verdade. As nossas ações falam mais alto do que o volume dos nossos instrumentos. Mas a gente também tem que lembrar desse equilíbrio de desenvolver o nosso caráter para revelar a Cristo e desenvolver o nosso talento para servir a Cristo. Servir a Cristo como? Servindo as pessoas. Habilidade é algo que a gente faz bem, gente. Olha, o fulano de tal tem habilidade com o teclado, é porque ele toca bem. Fulano de tal tem habilidade com martelo, é porque ele prega bem. Fulano de tal tem habilidade sei lá, em escrever, porque ele escreve bem, ele faz algo bem. Isso está relacionado com a nossa competência, envolve a nossa experiência. Alguns minimizam a habilidade, outros a exaltam demais. Mas se for corretamente entendida e buscada, a sua habilidade pode ser diferença entre ineficiência e frutificação. Se a gente achar o equilíbrio da nossa habilidade, pode ser o ponto diferencial entre insuficiência ou ineficiência, e frutificação. Ela pode ajudar ou impedir pessoas de se engajarem com Deus, gente. Isso aqui é importantíssimo. É por isso que cuidar da nossa habilidade deveria ser algo importante para nós. E é sempre que a gente está falando de ensaio aqui, outro dia a gente estava orando, justamente sobre isso. A gente estava orando, os pastores estavam orando, a gente estava orando pelo ensaio, com que não seja apenas um tempo natural, seja um tempo de nós experimentarmos o sobrenatural, enquanto a gente estiver tocando. Deve ser importante para a gente, porque a gente quer ser um facilitador, nós já falamos disso. Se nós cuidarmos do nosso coração e da nossa habilidade, nós seremos facilitadores do reino de Deus aqui nessa terra. Olha só o que diz Bob Kauflin, pastor americano da Sovereign Grace. Ele diz, enquanto Deus pode sim operar, apesar dos nossos erros, incompetências e falta de preparação, Ele elogia a habilidade e a usa para a sua glória.
Quando Moisés teve de encontrar homens para supervisionar a construção do tabernáculo, ele não passou uma listinha. E aí, quem é que está querendo entrar aí? Moisés não passou uma listinha. Ele escolheu artesãos a quem Deus havia capacitado com habilidade e inteligência. Quando Davi procurou por um levita para liderar os cânticos, ele escolheu Quenanias, pois ele tinha competência para fazer isso. Debaixo da inspiração divina, Davi escreveu que músicos deveriam tocar habilidosamente nas cordas. E o próprio Davi, como rei sobre todo o povo, os guiou com a perícia de suas mãos. No Novo Testamento, Paulo referiu-se a si mesmo como construtor competente. A habilidade é importante para Deus e deveria ser para nós também. Quando a gente fala de ministério de música, por isso a gente faz audição. A gente faz audição para que a gente possa fazer a distinção, não das pessoas que tocam muito, das pessoas que tocam pouco, mas das pessoas que valorizam a sua habilidade, as pessoas que valorizam o seu dom. Não é chegar na igreja e dizer, gosto de cantar, porque você tem que cantar com uma outra pessoa. Já começa no ensaio. Você está cantando com uma outra pessoa, aí a minha pergunta é, será que eu estou servindo a outra pessoa bem, ou será que eu estou atrapalhando ela? Quantas vezes a gente tenta fazer algo que a gente acaba atrapalhando? Então a gente precisa de audição, sim. Ministério de música precisa de audição. E a gente está falando isso, está sendo gravado, para que isso fique marcado. Ministério de música precisa de audição, precisa de parâmetros. A gente precisa estipular qual é o foco dessa parte de música. A gente aqui tem parâmetros básicos. Olha, a pessoa precisa ser afinada, gente. Que isso? É ministério de música. É igual um instrumento. O vocal tem que ser afinado. Por quê? Vai pegar um violão desafinado? Atrapalha. Isso é muito importante. Quando a gente pega uma frase dessa, do Bob Kauflin, isso é maravilhoso a gente poder ver que a gente precisa de pessoas habilidosas. A gente não precisa de pessoas perfeitas. Eu falo isso sempre. Com o nível mínimo de habilidade que a pessoa tenha, com aquele interesse que ela tenha, eu consigo trabalhar com pessoas que me mostram que estão querendo crescer. Dá para trabalhar com pessoas que querem crescer. O difícil é trabalhar com pessoas que acham que sabem, entram por determinado critério e param. E aí quando as coisas mudam dentro do ministério de música, a gente agora vai elevar o nível, a gente agora vai tocar músicas com composições mais fortes ou mais trabalhadas, aquela pessoa já não consegue. Por quê? Porque não conseguiu acompanhar no fluxo da habilidade. Isso é muito importante. O coração é o mais importante? O coração é o mais importante. E a gente sempre vê os dois. No ministério de música, a gente vê os dois. Tem muita gente habilidosa tocando sem coração na plataforma. Isso atrapalha o grupo, atrapalha a visão da casa. Tem muita gente de coração nas igrejas, até por falta mesmo de voluntários. Tem muita gente tocando sem habilidade. Isso atrapalha, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. 6 coisas para você se lembrar sobre a sua habilidade. Valorizar a sua habilidade somente não é e nunca será suficiente. Precisamos de um entendimento teológico sobre a habilidade para que a possamos buscar de maneira que agrada a Deus. O que a Bíblia tem a dizer com relação a isso? Número 1, são 6 coisas. Número 1, a habilidade é um dom de Deus para a sua glória. Nenhum de nós pode clamar nenhum crédito pelas nossas habilidades. A nossa habilidade veio de Deus. É igual com filho. Você sabe que a pessoa que tem filho, aquele filho não pertence aos pais, os filhos pertencem a Deus. E nós estamos cuidando dos nossos filhos. Assim como a gente cresce e a gente é treinado a cuidar das nossas coisas, nós entendemos que a habilidade nos foi dada, o talento nos foi dado para que a gente cuide para a glória de Deus, para que aquilo sirva para a glória de Deus. É um instrumento sim para a glória de Deus. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 4, por favor. A habilidade é um dom de Deus para a sua glória. 1 Coríntios capítulo 4,
verso 7, diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Tudo que nós temos vem de Deus. O ar que nós respiramos vem de Deus. O talento que nós temos vem de Deus. E a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que nós estamos cuidando do talento dele. É igual quando a gente entra para o ministério pastoral e é reconhecida essa chamada na nossa vida, a gente entende que a ovelha não é nossa. A ovelha é de Deus. Por isso nós cuidamos da ovelha como se Deus estivesse cuidando da ovelha. Nós participamos do ministério de reconciliação como se o próprio Deus estivesse Ele mesmo naquele momento reconciliando-se com os homens. O nosso talento é para Deus. O que nós temos para dar para Ele que Ele já não tenha? Eu me lembro daquela música, não me lembro quem cantava: o que posso dar a um Deus que tem tudo, o que posso dar ao Criador dos céus. O que você vai dar para Ele que Ele não saiba? Que composição que você vai fazer para Ele que Ele já não tenha inspirado o teu coração? Eu não posso me vangloriar. Esse verso aqui é demais. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? C.J. Mahoney, que é pastor do Bob Coughlin, da Sovereign Grace Ministries, ele diz o seguinte: todos os dons de Deus são para que voltemos a nossa atenção a Deus e criam uma afeição renovada por Deus. Para que Deus nos dá dons e habilidades? Para que a gente foque nele. Você vê uma pessoa que canta muito bem, e você fica pensando: caramba, sabe aquela pergunta que a gente sempre faz? Da onde é que veio essa voz? Cara, vem de Deus. Vem de Deus. E é um presente para nós, para a gente poder cuidar. Quanto mais a gente cuida, mais dura. Quanto mais a gente cuida, mais dura. Por isso que a habilidade precisa ser cuidada. Número 1, a habilidade é um dom de Deus para a sua glória. Número 2, a habilidade deve ser desenvolvida. Nós praticamos para desenvolver. E tem algo que a gente sempre faz aqui, e a gente sempre diz isso: a gente aqui não tem tempo, né? Nossa audição ela é bem pontual. Nós precisamos, né, de determinados pontos que já estejam ali naquele conjunto. A pessoa precisa ser afinada, a pessoa ter o mínimo de percepção musical, precisa de tempo, precisa de mais o quê? De saber cantar em conjunto. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente não tem tempo para poder desenvolver isso. Então o que a gente faz? Olha só, tem determinada escola, tem isso, tem aquilo. Então vai e desenvolve. Continua desenvolvendo. Isso é uma coisa que a gente tem aqui como características. Não pare de desenvolver a sua habilidade. Porque a habilidade precisa ser desenvolvida. Muitos músicos famosos já demonstraram que excelência vem não apenas pelo fato de se ter um dom, mas por praticar mais e por mais tempo que outros. Grandes músicos gastam inúmeras horas aprimorando o seu talento, entendendo que a habilidade deve ser cultivada. E aí vem essa frase que pode chocar muita gente: mas a sua banda só será tão boa quanto a sua habilidade. Tinha um programa lá na África do Sul, chamado The Weakest Link. O elo mais frágil. E a banda, ela só será tão boa quanto aquele elo mais frágil. A banda é maravilhosa, mas, cara, o baterista... Então a banda vai ser sempre nivelada por baixo. Nunca vai ser nivelado: caramba, aquele cantor... cara, a banda é boa. Pô, aquele cantor, aquele guitarrista maravilhoso. Mas, cara, baixista é muito ruim. Então a sua banda só será tão boa quanto a sua habilidade.
Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos doar a nossa habilidade para a nossa banda. De que maneira? Nós precisamos desenvolver a nossa habilidade, para que nós possamos não ser mais esse elo fraco, mas para que nós possamos realmente servir bem uns aos outros. Olha só, esses versos aqui de 1 Crônicas 25, 7, na NVI diz, eles e seus parentes, todos, falando de Davi, escolhendo os cantores, olha só, eles e seus parentes, todos capazes, não só capazes não, gente, preparados. Tem muita gente capaz no ministério de música e pouca gente chega preparada. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Na Bíblia de Jerusalém, diz assim, os que tinham aprendido, olha só, os que tinham aprendido a cantar para Yahweh, foram computados com seus irmãos, eram 288, todos hábeis no ofício. A sua banda só será tão boa quanto a sua habilidade. Número 3, a habilidade não faz a sua adoração mais aceitável a Deus. Lembra que nós falamos que a adoração vem do coração. A habilidade vem das mãos, mas a adoração vem do coração. Deus valoriza a habilidade, mas não aceita a nossa adoração com base nela. Está aí o que as pessoas às vezes não entendem, mas pastor, o coração da pessoa, ele é um adorador, tá bom, ele é um adorador, mas não é cantor. E o que ele está fazendo com o microfone na mão? Pastor, olha, ele tem assim um desejo. Você sabe aquela pessoa que olha para você e fala, você está ferida, e ela vem, e ela sente que você está ferida, você deixaria essa pessoa operar só pelo sentimento de misericórdia? Claro que não. Não vai, aqui não mexe não, mas ela quer te ajudar, eu sei que ela quer te ajudar, mas ela consegue operar, ela consegue fazer o que tem que ser feito? Realmente não consegue. Por que a gente abre as portas de um ministério de música para pessoas que não têm um mínimo de habilidade? Está aí uma questão para a gente rever. Mais uma vez eu falo isso. Às vezes a gente abre as portas por necessidade. É claro, a gente entende isso. Mas abrindo as portas por necessidade, isso pode gerar um problema. Eu me lembro uma vez na igreja que a gente frequentava, que abriram a porta lá, abriram as portas, vamos lá, para o backing vocal. Rapaz, o que me entrou de gente. E agora? Para falar com esse irmãozinho, que ele não pode cantar no microfone. E aí o irmãozinho fica chateado. Mas se eu sou da equipe de louvor, por que eu não posso segurar o microfone? É porque você não sabe cantar bem. Então a gente precisa entender que a nossa habilidade não faz a nossa adoração ser mais aceitável a Deus. Ainda que eu toque a peça mais complicada, eu ainda necessito da obra redentora de Cristo para aperfeiçoar a minha oferta. Habilidade e coração. Abra em 1 Pedro capítulo 2, por favor. O coração e a habilidade. Eu posso tocar o solo mais incrível do mundo, isso não quer dizer que a minha adoração será aceita. Já falei isso para você, eu dei um exemplo, eu fui numa igreja, muito tempo atrás, que eu ia com a minha mãe, e de repente, era um culto de meio da semana, não tinha muito músico, na realidade tinha um músico lá, muito bom, que tocava trompete, maravilhoso, homem de Deus, aleluia, mas nesse dia ele não estava, e deram a oportunidade para duas irmãzinhas. Pergunta se as irmãzinhas cantavam nada, mas a adoração delas era outra coisa. A gente está falando de duas coisas distintas, a adoração e a habilidade, uma que toca o coração de Deus e outra que atrai os homens. Ei, por que você acha que você entra naquelas igrejas? O Nicolas foi lá, Notre Dame, você entra naquelas igrejas, eu fui lá em Milão, aquelas igrejas bonitas com vitrais.
O que essas igrejas querem passar? Eu quero passar a beleza de Deus. Você entra numa igreja daquela suntuosa, as pessoas sentam para admirar a Deus. A música, ela tem que trazer isso. Lembra, C.J. Mahoney falou isso. Todos os dons de Deus são para que voltemos a nossa atenção para Deus. É o coração e as mãos juntos. Nós precisamos disso. Então o coração, ele vai tocar, a adoração, ele vai tocar o coração de Deus. A habilidade atrai as pessoas ou afasta as pessoas. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 diz também: vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Nós precisamos cultivar o nosso coração junto com a nossa habilidade, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Deus, na realidade, olha só que interessante, Deus, na realidade, não está ouvindo o som da sua música ou a qualidade da sua atuação, da sua performance. Ele não está impressionado com a sua perícia ou a sua sofisticação. Ele está ouvindo o som do nosso coração humilde e arrependido. Música ajuda pessoas, porque elas têm que ouvir o que você está tocando. É simples assim, gente. É simples assim. Música ajuda pessoas, porque elas têm que ouvir a você tocando. Número 4. A habilidade deveria ser avaliada por outros. Não há nada de errado em receber feedback do seu time com relação a um arranjo musical, a quantidade de vezes que se repete um coro, ou com relação à claridade da mensagem de uma composição. Isso é tanto uma atitude de humildade quanto algo útil. Às vezes a gente quer se louvar muito, né? Quer se exaltar muito. E a gente acaba falando muito da gente. Mas que tal se a gente se abrisse para receber um feedback de uma outra pessoa? Né? A gente tem muito isso. Eu gosto muito da gente trabalhar nessa nossa liderança aqui de Ministério de Música, porque a gente está sempre dando feedback. A gente está sempre dando, gente, ó, eu acho que repetiu demais aqui, né? A gente sempre fala isso. Eu acho que essa parte aqui, eu acho que poderia ter parado ali. Porque quando a gente faz isso, a gente repensa. Realmente, eu acho que eu poderia. Não, mas eu senti no Espírito. Beleza, então, beleza, você sentiu no Espírito, está sentindo no Espírito. A sua experiência pode ser diferente da minha. Mas com base no que eu estava experimentando, eu acho que a gente poderia fazer assim. E a gente, como liderança, precisa fazer isso. Né? Dentro como diretor de música, Natan como diretor de música, tem que dar um feedback para um outro músico, falar, cara, olha só, essa sétima aqui, toca aqui, em vez de tocar aqui embaixo, toca aqui em cima, que ele vai dar uma claridade, então toca aqui embaixo, que vai dar um peso. Cara, você está dando muito, como é que chama? É slap? No baixo? Você está dando muito slap no baixo. Calma, cara, calma. Faz mais simples, sabe? Igual aquele cara do Phil Collins. O camarada parece que passou manteiga no baixo, está ali, ele está tocando ali. Você ouve o baixo junto com todos os instrumentos. Aí você ouve um solo de guitarra junto com todos os outros instrumentos. Então a gente precisa estar aberto para esses feedbacks. Abra aí Provérbios capítulo 27, verso 2. Provérbios capítulo 27, verso 2, diz assim: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Se for para a glória de Deus, outras pessoas vão louvar, outras pessoas vão avaliar o seu talento. Não vamos cair no erro porque a gente vai olhar sempre para a gente de uma perspectiva diferente. Sempre. E a gente precisa
tomar cuidado com isso. Número 5, habilidade não é um fim em si mesmo. Valorizar demasiadamente a nossa habilidade pode produzir frutos horrendos e fazer com que nos tornemos ídolos, ao ponto de minimizarmos a preparação espiritual, nos devotando somente e inteiramente a assuntos musicais. É por isso que a gente para ter momentos como esse, é por isso que a gente tira momentos de oração, é por isso que tem dias que a gente não tem ensaio, é por isso que a gente faz o nosso light night, a gente gasta tempo, né, como banda, louvando a Deus, adorando a Deus. Isso é muito importante, para a gente não valorizar somente os aspectos musicais. Deus quer que você entenda que o foco da sua prática não é o de receber louvor de outros, mas o de glorificá-lo. A gente está treinando a nossa habilidade para glorificar a Deus. Simples assim, gente. Simples assim. Só para a gente se lembrar desses 6 pontos. E número 6 e último, habilidade nos ajuda a servir a igreja. Deus nos dá dons para que possamos servir uns aos outros. E como é que nós servimos uns aos outros? Liderando outros para que não fiquem imaginando quais palavras e melodias devem cantar. E a gente faz muito isso, quando a gente está liderando o louvor, a gente dá indicações, principalmente com a nossa banda, a gente aprende isso, para o músico não ficar perguntando, para onde é que eu vou agora? Aí a gente dá a intenção que vai para a ponte, mas na realidade quer ir para o coro, aí o músico entende que vai para a ponte, e um vai para o coro, outro volta para o verso, porque é muito parecido, e vira aquele bolo do nego doido. E a igreja também não sabe para onde que vai, porque a pessoa da projeção achou que ia para o lugar. E, gente, olha só como é que é importante o pessoal da projeção. A gente às vezes às vezes não, mas eu estava um dia percebendo isso. A gente foi para o coro e a pessoa da projeção foi para o verso. A igreja, em massa, seguiu a projeção. Porque eu não indiquei também. Então, já que de um coração, indiquei aqui para o pessoal, vão para o coro. E a gente está se preparando para ir para o coro, o pessoal da projeção foi lá para o verso. E aí o pessoal foi para o verso, aí fica aquele negócio meio misturado. Sabe, o pessoal canta meio verso, meio coro, dá alemém, sabe, alemém, quando você quer falar aleluia, mas pensa no amém, e aí dá aquele bolo doido. A gente precisa indicar, a gente precisa desse tipo de habilidade. É para que todos fluam e o negócio seja um negócio gostoso. Sabe quando as pessoas vêm aqui e falam, nossa, que som gostoso. Sabe, assim, muito tempo que a gente não ouve alguém dizendo, que som alto, que som gostoso. Sabe, os instrumentos tocando bem, tocando em unidade. Para quê? Para servir a igreja. A gente aponta, a gente diz, a gente pega aquelas pequenas frases de repetição e a gente usa para avisar para o povo, olha, a gente está voltando para cá, vamos voltar para cá. Porque não adianta eu fazer esse símbolo para o povo, que o povo não sabe o que significa, não dá para treinar. Então você tem que usar a sua voz e você tem que repetir coisas práticas. Né? Sei lá, vamos pegar... sei lá, você está terminando ali transborde amor e você quer voltar para o coro, aí você vai dizer que o mundo inteiro cante, que o mundo inteiro cante. A gente precisa dessas práticas, a gente precisa se importar com o povo que está fazendo junto com a gente. Como é que nós podemos ajudar a igreja? Usando arranjos que não são distrativos, usando arranjos simples. Sabe, é muito legal, cara, você pega gente aí que você vai usar o arranjo, caramba, simples de usar, sabe, não estou falando que só tem 2 notas, não, eu estou falando que o arranjo é simples. Agora tem arranjo que é sincopado, e no meio da parada é sincopado, e pá, o povo se sente perdido. Tem que ser fácil para o povo, a gente tem que facilitar. Eu e vocês somos chamados para facilitarmos, então a gente diminui o nível. Se a gente for fazer uma apresentação, que talvez não precise incluir a participação do povo, a gente talvez até consiga elevar o nível. Caramba, que legal. Mas se é para a participação do povo, tem que ser simples.
tentando, esse aqui é importante, tendo um semblante alegre e calmo, que expressam esperança no Deus sobre o qual nós cantamos. Tem que sorrir, gente. Se a gente está servindo, tem que sorrir. Para viver sorrindo, ter um rosto lindo, é preciso andar com Jesus. A gente precisa sorrir, gente, cantar sorrindo, cantar comunicando com as pessoas. Olha esse verso aqui, na Nova Versão Internacional, Salmo 34, verso 5. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Os que olham para eles estão radiantes de alegria. Gente, com que a gente possa passar isso para as pessoas. Isso também envolve a nossa habilidade. É muito interessante que às vezes a gente está tão preocupado na nota que a gente tem que fazer, que a gente esquece que o nosso corpo está passando alguma coisa. E a gente fica tão preso na habilidade que a gente esquece do público. A gente esquece de comunicar com o povo. Olha, se eu ficar tentando me lembrar a letra do segundo verso, eu sei, gente. Toda vez, eu sei assim, eu só consigo, a minha caixinha é assim, só dá um caminho. Se você vir que eu estou errando ali, é porque naquele momento eu comecei a pensar em outra coisa. Aí me lembrei que tinha que disciplinar o irmão, porque o irmão não veio no culto, coisa e tal, papapá. No meio da música, eu não consigo pensar em duas coisas. Eu erro, eu vou errar a letra. Estando aqui na minha frente, eu vou errar. Se a gente ficar pensando na nossa habilidade, a gente esquece às vezes até de sorrir. Às vezes a gente esquece até de adorar a Deus, que é o mais importante de tudo. Se eu ficar tentando me lembrar da letra do segundo verso da música, como tocar um B com sétima sustenido. Existe B sustenido? Sus. Só na teoria. Então a teoria é maravilhosa, gente. A teoria dá certo para tudo. B com 7 sus. Que não é sustenido. Suspenso. Muito obrigado. Ou como é a melodia da ponte? Já se pegou fazendo isso, cara? Caramba, cara, tu vai entrar na ponte agora. Como é que é a parada? Só a igreja. Agora, manda só a igreja. Às vezes a gente tenta pensar no negócio, a gente quer. Cara, eu sou mestre em esquecer as letras da minha própria música, está comigo? Eu sou mestre em esquecer a letra da minha própria música. Eu falo para o pessoal da projeção, cara, depois de Jesus, vocês aqui são os caras para mim, aleluia. Eu obviamente terei dificuldade de olhar para aquele a quem eu estou adorando. E o meu rosto será tudo menos radiante. Seja livre para adorar aquele que é digno da sua adoração e permita que o seu rosto revele isso. Isso é servir as pessoas enquanto nós lideramos. E nós precisamos disso, gente. Nós precisamos repensar nesses nossos pontos. A habilidade é um dom para a sua glória, para a glória de Deus. A habilidade deve ser desenvolvida. A habilidade não faz a sua adoração mais aceitável a Deus. A habilidade deveria ser avaliada por outros. A habilidade não é um fim em si mesmo, e a habilidade nos ajuda a servir a igreja local. Nós estamos na igreja local para servir a igreja local com a habilidade que Ele colocou nas nossas mãos.